Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, buscando criar sempre uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente vai discutir, falar e analisar, conversar sobre o filme A Favorita. Um filme que já teve muitos podcasts por aí discutindo. Foi um filme que ganhou muito destaque por uma questão estética propriamente, não necessariamente pela história. Claro, obviamente, como a gente vai discutir questões técnicas aqui, ele acabou caindo também aqui no nosso podcast. E estamos aqui para conversar sobre A Favorita com Duca Mendes. E aí, Duca? Olá, Heineken. Olá, todo mundo que está nos ouvindo aí. Eu, assim, apaixonado já de cara justamente por essa conta aí da estética. Sou um fã do wide angle. Impossível eu não me sentir impactado logo nos primeiros momentos. Esse vai ser um filme que a gente vai ter, pelo menos eu vou ter um pouco de dificuldade para pronunciar os nomes, porque, enfim, né, a gente acostuma muito com esse lance mais americanizado, né? E aí quando vem essas pessoas com nome tipo, né, Yogursland, enfim, aí complica bastante para pronunciar. Mas de qualquer maneira, todos os links, todos os nomes e todas as resenhas para você clicar estão aqui embaixo na descrição, no Saiba Mais ou naqueles links do episódio, que vai te levar para locais, sites, enfim, para você poder ler o roteiro, ver as imagens, ver os arquivos e tudo que a gente puder deixar, assim como também a dica ao final, tá tudo aqui embaixo. Então eu aconselho não só quem escuta a gente pelo celular, né? Também dá uma olhada no site, dá uma olhada na parte visual, que tem muita coisa interessante que a gente tá disponibilizando para vocês aqui da nossa pesquisa, certo? Isso aí. Duas questões importantes. É óbvio que todos os nossos episódios sempre, né? Acho que é importante falar isso sempre. A gente sempre fala de spoiler, então se tu tá ouvindo isso aqui pela primeira vez, Sim, caiu aqui importante. por causa do filme, já saiba que a gente vai falar do filme todo mesmo. A gente vai dizer as coisas importantes do filme, a gente vai contar toda a história possível. Outra coisa é que o nosso podcast não se destina a ficar analisando a obra com base na história, como normalmente um podcast sobre análise de cinema, um podcast para falar sobre cinema tem por aí. Nós, na verdade, nos atemos a algumas questões técnicas e vamos tentar fazer um breakdown de algumas cenas específicas e tentar fazer uma engenharia reversa para entender o que acontece. Então, é claro que, provavelmente, tu tá ouvindo esse podcast para falar sobre o filme A Favorita, não seja exatamente muito indicado, porque a gente não vai ficar aqui esmiuçando a história da diretora ou do diretor, ou quem é esse roteirista, com quem ele já trabalhou, o que aconteceu, que normalmente essa resenha de falar sobre cinema, né, é uma estética comum, é esse levante jornalístico, digamos assim, sobre o filme, sim, né? Do amante do cinema também, né? Eu acho que Isso, é até inevitável a gente falar como espectador. Alguns momentos a gente acaba dando nossos pitacos não tão técnicos, mas isso acho que é muito bom, muito legal deixar registrado, que a gente escolhe, né? Pra você que de repente está chegando agora aí no podcast, a gente escolhe algumas cenas, comenta, analisa uma parte técnica determinada, fala do porquê do uso de determinadas cores. Então, assim, essa é a pegada do Segundo Corte. Então, o roteiro está disponível aqui. Eu aconselho a vocês também darem uma olhada no roteiro, porque tem específicos momentos que você vê que a técnica e a estética desse filme sobressai até a própria história, né? Porque você tem um roteiro escrito que está contando uma história muito linear e a forma como o diretor, principalmente o diretor de fotografia, né, resolveu pegar esse filme escrito, né, e transformá-lo num resultado visual, ele é um salto muito grande. Eu acho que de todos os filmes que a gente já analisou no Segundo Corte, pelo menos eu senti, né, a minha percepção, esse é o que é mais distante do texto escrito pro filme. Esse lance do wide angle, né, do ângulo muito aberto, dessa fish eye, isso não está presente num elemento, né? Em momento nenhum, você lendo a história, você consegue perceber, porque muitas vezes ela coloca que a Abigail está deslumbrada ao entrar no quarto da rainha e ver pela primeira vez o quarto da rainha. Tipo, é só essa relação, assim, né? Com deslumbramento. E ele coloca de uma forma suntuosa absoluta, né? Com um ângulo super aberto, com as cores super saturadas, aquela coisa gigantesca. Eu senti isso, assim. Eu senti que até pela beleza da locação, né? Fora alguns movimentos, por exemplo, quando os cavalos, as carruagens passam muito perto e ele quer fazer um ângulo de baixo ali, com os cavalos passando, que é muito bacana também. Que é diria que é uma imagem muito mais de efeito, assim. Mas eu entendi que justamente seria para explorar a beleza da locação, né? Tem muitos lugares ali, muitas cenas que são gravadas nesse castelo, que existe, inclusive, em Londres, né? Essa é uma locação lá. Essa seria a melhor forma de explorar. Agora, o que eu acho mais legal é não só usar a favor de contar a história, mostrar a beleza do lugar, mas como ele começa a explorar os movimentos com a câmera super wide, né? Com a lente super wide. Então, é aquela coisa deles virem caminhando de costas, puxando com o personagem, de
repente, fazer a pan para mostrar o outro lado, fazer os 180 graus ali, aquilo é fascinante, porque ele te causa uma sensação quase que física. Você não sentiu um pouco disso também? Total. Teve vários momentos que eu ficava um pouco enjoado até, porque ele fazia um aspecto de vertigem mesmo, né? Porque esse fisheye, ele tem alguns momentos, inclusive, que você vê vinheta na borda, sim, né? Sim, Chegou a ver, sim. tem vinheta escura mesmo da própria lente, né? Que é normal ter essa coisa. E aí, quando ele faz esse pan, os cantos são reposicionados pro centro do vidro, né? Então, você tem no canto do vidro, você tem aquele chapa, como é que fala isso? Tá meio convexo, côncavo. Sim, né? sim. Então, a imagem tá distorcida e quando a imagem vai pro centro do vidro da lente, ela se posiciona normalmente no momento reto e depois volta a ficar distorcida quando ele passa pro outro lado, né? Fazendo esse pan. Então, essa é uma sensação que se você tá assistindo e não ficar olhando, e eu faço muito isso, eu não fico olhando muito pro que tá em primeiro plano, ou que às vezes, por exemplo, quando a carruagem tá passando, eu não fico olhando pra roda da carruagem ou a carruagem. Eu geralmente procuro, sei lá, olhar a árvore, ou olhar alguém atrás que estaria um pouco fora de foco. Então, em alguns momentos, eu ficava realmente com vertigem no olho, assim, eu ficava... Não, realmente ela te tira do lugar, assim, até porque quando acontece a primeira vez, que ela está entrando no quarto, ele vem de frente pra ela, né, puxando, como se estivesse puxando ela, e você tá vendo aquilo já super aberto e tal, de repente ele chicoteia ali, né, vamos dizer o popular aqui, pro outro lado da história, cara, você fala, peraí, o que aconteceu? Até você, parece que você fica com um lag, né, em relação ao movimento. Ele acontece e você, alguns segundos depois, você fala, cheguei, entendi. Então, acho que isso é muito legal. E isso vai acontecendo algumas vezes, né? Pelo que eu tinha lido, ele usa... Yorgos Lanthimos. Não vou me arriscar no nome, mas eles usaram, na maioria dos casos, 35mm. Essa wide angle aí, no caso, uma fisheye, como você mesmo disse, porque é super, ela é uma 6mm, cara. É uma 6mm. E é uma coisa que em cinema, né, você achar uma lente de cinema não é nada comum. Então, não é comum. Eu acho que isso já de cara já dá uma estética pro filme maravilhosa, assim, maravilhosa. Claro que um filme desse porte, ele tem condição de usar uma lente, mas até porque, assim, pra quem vai fazer indie filme que tá nos ouvindo, por que você... Não sei se você já parou pra pensar por que você não consegue usar lentes muito abertas. Porque, em geral, a locação que você tem pra fazer indie filmes, por exemplo, ou curta-metragens, ela não é uma locação 100% totalmente... fotografável, impecável. Não é. Exatamente. Você tem um canto da sala que tá preparado pra cena. Mas, assim, se você der um pouco mais de abertura, você vai ver um monte de outras coisas que não podem estar entrando na cena. Sim. Quando você põe uma lente dessa tipo 6, você pega todo o ambiente. Então, tem que um cuidado com o design de produção, com o figurino e com tudo no set, né? Tudo que vai estar dentro dessa lente, porque vai aparecer tudo, né? Então, é uma proposta arriscadaça, assim, de vazar sei lá, um tripé, uma coisa, sabe? Aparecer uma coisa dessa, né? Imagina o estresse que é pensar. Eu ficava pensando nisso. Caracas, onde eles botavam o equipamento? Na hora que eles vamos rodar, tem que tirar tudo ninguém no ângulo. set, né? Porque você imagina aquela galera fala, só fica quem vai participar do REC. Imagina, o tanto de gente tem que fugir. Né? Então, onde imagina... tá o operador de boom, cara? Onde fica o operador de boom nessas cenas? Porque não dá pra colocar nem no teto, né? E, na verdade, o nome que eu queria não era do Yorgos, na verdade, era do cinematographer, que é o Rob Ryan. Eles decidiram junto, eles falam, é uma entrevista super legal, tá em inglês pra quem quiser e sacar ali mais ou menos como eles chegaram nessa estética, nesses resultados. Tem uma coisa, tem informações bem legais, assim. Quando a gente decide usar uma lente com tanta personalidade como essa, a gente usa em alguns pontos, né? Porque até o Américo, que faz o audiovisuando lá comigo, ele costuma comentar, se você tem que tomar cuidado com a cereja do bolo, para ela justamente ser uma cereja do bolo, senão vira um bolo de cereja. E aqui é um exemplo que põe isso em xeque, porque ele consegue usar isso muitas vezes e não passa do ponto, na minha opinião. Eu acho que é usado com muito bom gosto, nos lugares que são muito bem-vindos, em momentos do filme que são muito bem-vindos. E é um prazer, cara, é um prazer. Essa fisheye over mesmo, que inclusive quando ele faz esse panorama com essa fisheye, ela é usada umas 4 vezes over, né? Assim, tipo, quando você vê, caracas, porque ele usa o wide angle várias vezes, né? Só que essa super ultra, que chega a ser esquisitona mesmo, que tira você do filme um pouco, ela é usada em 3 ou 4 momentos que, na verdade, marcam momentos de transição do virada, personagem, né? Então, quando o arco se encerra, ele bota isso de novo. Então, assim, até esse cuidado, né? Porque não foi uma questão estética meramente, assim. Tipo, ele realmente decide, a câmera precisa estar nesse momento aqui e a gente vai ter que
que fazer tipo isso, sabe? Isso é muito, muito, muito interessante mesmo. Muito legal. E como você falou, genial. É uma decisão deles ali num papo de decupagem, né? Porque o roteiro não tem apontamento, então eles devem ter marcado dessa forma, né? Falou, vamos pra justamente não ficar revelia ou então só usar por usar, vamos escolher alguns pontos. Tem duas questões ainda sobre a questão da técnica e a escolha das lentes que eu acho muito interessante. É que, de certa forma, e eu acho que quando eu tinha assistido pela primeira vez eu tive essa impressão, né? Primeiro porque eu li só a história, depois quando eu fui ver eu tive essa impressão que ele tava fazendo uma chacota cômica da história que ele tava contando, né? Porque pela leitura o filme parece ser muito mais sério do que cômico, né? Ele tem uma pegada um pouco mais séria, quase um drama. Mas a estética, né? A montagem do filme só e a elaboração do filme como produto audiovisual, ele beira muito o lance cômico. A patifaria cômica das escolhas, eu acho. E eu achei isso muito curioso e depois eu fui... E eu senti isso. Eu falei, cara, ele tá fazendo isso, é uma coisa meio boba, meio boboca, né? A ideia é ser bobalhosa, sei lá qual seria a palavra. E eu achei interessante isso, né? Nesse sentido, eu achei curioso ele ter colocado assim. E daí eu fui ver umas entrevistas e vi ele sempre falando que uma das ideias legais era, na verdade, colocar também as pessoas pequenas nesse ambiente. Porque faz todo sentido você discutir... Porque, assim, você assiste o filme, você vê os personagens, eles são completamente zoados, né? Caricatos, Sim, né? Eles são todos horríveis. Essas pessoas são horríveis. Não tem nenhuma pessoa boa ali. E eu gosto muito desse filme porque ele pega os grandes reis, os políticos, sabe? As grandes personalidades, elas são pessoas ruins e ridículas. Exato. Ao invés de você pegar um vilão e transformar ele, por exemplo, como a gente tem com o Darth Vader, que a gente tem ele num patamar de que ele é vilão, mas a gente adora porque ele é honrado, a gente gosta. Não, ele pega e ridiculariza a vilania, né? Tipo, bota de uma forma ridícula. Ele faz isso no filme em vários momentos, quando tem câmera lenta, por exemplo. Quando os caras estão jogando fruta no bobo da corte. Eu ia falar exatamente desse momento. E aquela cena é ridícula, né? Toda ridícula. E a própria personagem, que se a gente for entender, né, que a Emma Stone faz, que seria, né, a Abigail, que seria a favorita, sei lá, até ela também vira ridícula e vira também vilã e vira canalha ao longo do filme, né? Tipo, o filme, ninguém presta. E aí, uma coisa legal é você pensar que ele tá colocando essas figuras que são grandiosas e gigantes sempre em espaços vazios, né? Em espaços grandes, não vazios, mas espaços enormes. E as pessoas são pequenas. Então tem vários frames que você vê muito espaço, muito desperdício de coisa, um rococó pra tudo que é lá, bem Luís XV mesmo, e a figura pequena no meio, sabe? Tipo, o ser humano é pequeno perto dessas coisas todas. E mesmo até quando ele coloca lentes bem mais perto, tipo, tem uma hora que parece que ele usa uma 85, assim, que aí ele corta mesmo, até nessas existe uma espécie de distorção, ao mínimo na colorização, pra ficar também mágico, pra ficar também estranho, quando a gente tá meio próximo dos pensamentos da Abigail. Eu sinto que ele chega muito perto, eu acho isso inteligentíssimo da parte deles, porque ele consegue contar a história visualmente nesse sentido, sabe? Ele vai deixando muito claro qual lente ele vai usar pra te criar uma sensação, né? Que é aquela coisa que a gente sempre fala, as lentes são pra isso, elas são pra te guiar, né? Pra guiar o seu olhar, mas ele define isso muito bem, cara. Eu acho de um primor, assim. Essa disputa de poder e tal, mas no fim, cara, é patético, porque um quer passar em cima do outro, ela é rainha, mas não quer ser, e aí... Enfim, realmente eu gosto muito dessa leitura que você falou, e eu acho que se o filme não tivesse legendas, né, se não tivesse como assistir o áudio, vamos melhor dizendo, se não tivesse áudio, eu acho que o papel da cinematografia ele é muito bem feito para poder te fazer entender as nuances, assim. Eu acho que isso é fantástico. Teve um momento que eu comecei a ficar agoniado também, que é filmar as pessoas de muito baixo, né? Sim. Toda vez a gente tá meio que no chão, olhando pra essas pessoas como se elas estivessem acima da gente o tempo todo. Sim. Tem alguns momentos que eu ficava, caraca, pelo amor de Deus, sobe essa câmera, deixa eu ver as Tanto pessoas. Tanto que a gente se conforta quando a câmera chega mais fechada, né? Que aí você não tem tanta noção. Você fala, respirou tá mais perto do que eu quero olhar, né? E quando ela chega perto dos personagens, em geral, são momentos de reflexão e de mudança mesmo, né? Você repara quando dá um close na rainha, ela tá vendo a dança lá no salão, aí fica aquelas lentes bizarras, e depois daquela dança, que é bizarro, né? A dança. Bizarra, é totalmente contemporâneo, né? Assim, não tem um trabalho histórico de pesquisa de uma dança. Não, é pra mostrar quão ridículo sempre foi os governantes, não é agora. Não é que os políticos são ridículos agora, eles sempre foram ridículos, saca? E aí você tem uma aproximação, né? Vai chegando perto da rainha, e aí
aquele ângulo é diferente, aquele ângulo já tá um pouco mais acima, a lente não é distorcidaça, e aí ela vai se dando conta de que aquilo ali é bizarro, e ela para, eu quero ir embora e tal. Né? Então, em vários momentos, ele marca esse respiro, digamos assim, né? Como tu tá dizendo. Sim. Bom, tem uma coisa que eu chamei a atenção para a questão da montagem do filme, especificamente é na cena 9, tá no roteiro ali, eu acho que tá na página 3, se eu não me engano, é na cena 9. Na minutagem do filme, dependendo de onde tu tá assistindo, se tu assistir o filme a partir do 4 minutos e 26 segundos por ali, e assiste a cena toda, que é a cena que a Abigail chega no palácio. Nesse momento, estou assistindo no Telecine Brasil. Telecine. É, Telecine, que é o da Globo aqui. Tô em 4h10 aqui, mais ou menos, 4h15, ela fazendo a volta para entrar no quarto, Aí, quando você soltar e assistir essa cena em 4 minutos e 20 e poucos, você vai ter uma dolly, né? E é uma dolly mesmo, porque eu já achei umas cenas de bastidores e eu vi que é dolly mesmo. Então tem uma dolly, até porque tem esse rolar com o personagem, né? Acompanhando o personagem, enquanto ela vai entregar a carta e vai falar, tipo, olha, eu cheguei e tal, e aí a Sarah tá completamente estonteada. Assim, tipo... Só pra saber do dolly, já te interrompendo, você fala do olhar dela até chegar na Sarah ou quando puxa com ela pra ir falar com a Sarah? Porque no primeiro momento, quando aproxima da Sarah, você até vê o movimento espaçado, né? Ele anda um pouquinho, respira, você sente isso aí? Ou você tá falando do movimento específico quando vem pra Abigail? Quando vem pra Abigail, tipo, acompanhando então a Abigail. Cheguei na Sarah... Aí vem pra Abigail puxando junto com ela. Isso, é. E aí ela entrega a carta e fala, né? Tipo, olha, eu tô aqui. Aí se você pausar nesse frame, quando você tá vendo a Sarah, a composição da Sarah é assim, ela não tá no centro, ela não é a mais importante. Tem um cara que tá quase... Né, tem 2 caras na cena, mas a gente só tá vendo um e ele tá meio com pedaços do corpo pra fora, né? Então é uma composição muito de comicidade e, na verdade, mal elaborada no sentido... Claro, é super bem elaborado, mas no sentido de mostrar a tosquice desse primeiro momento, em que existe um espaço enorme vazio que não tá sendo usado. À direita... À direita, existe um espaço enorme que não está sendo usado pelos personagens que estão tomando decisões importantes, mas esses personagens estão no canto errado, sacou? Mas não seria, talvez, pra manter o olho aqui, porque tá no mesmo lado dela? Quando muda pra Abigail, a Abigail fica no centro. A Abigail foi acompanhada pela câmera. Tipo, a Abigail tá sendo colocada como a que vai ocupar esse espaço dela. Ela vem puxando e aí quando volta pra ela já tá no centro, né? Apontando pra direita, já ocupando a cena inteira na composição. Mas a outra, eu acho que ela fica ali... Eu acho que o lugar... Se a gente analisar, se tivesse como botar um overlay aqui, talvez a Sarah esteja exatamente no lugar dela. Eu acho que o objetivo é esse, porque se a gente tivesse colocado tudo na direita, né? Se essa composição tivesse sido feita, vou usar a palavra que não deveria existir, mas corretamente, se a gente tivesse puxado todo mundo pra direita, você acha que não seria estranho pra esse segundo momento quando volta pra Abigail? Não, porque eu penso que quando a gente tá vendo a Abigail tá no centro. Se você botar o mouse, por exemplo, você tá vendo com o mouse e deixar o mouse rodando, tipo, no olho da Abigail, ou no rosto da Abigail, quando trocar, você tá enxergando o quadro atrás. Você não tá vendo a Sarah, você tem que rebuscar a Sarah no olhar, sacou? Deixa eu voltar aqui. A Dolly que acompanha a Abigail, bota o mouse na cara dela, assim, fica com o mouse na cara dela e deixa a cena naturalmente mudar, ó. Quando a cena muda, você tá no centro do frame com o mouse, só que a Sarah tá fora de quadro, entendeu? Verdade, verdadeira. Não, e outra, né? No meio do papo, eles fecham mais na Sarah e é sempre mais aberto, que é o mesmo plano da Abigail, né? Então você fica procurando a Sarah também por conta disso, verdade. Na verdade, você tem que baixar um pouco o olho pra encontrar o olho dela. Porque, na real, eu acho, a minha impressão que eu tava assistindo é que ele tá tentando mostrar pra gente que essa mulher vai substituir a outra, entendeu? Sim. E, tipo, já de cara, logo no início. Eu achei isso fantástico. E aí, nessa cena, na sequência, ela fala, desculpa, eu tô toda suja. Enfim, eu caí da carruagem e tal. E no filme, eles fazem uma montagem de flashback deles dentro da carruagem, um cara se masturbando, joga a mulher pra fora, não sei o que, tudo que ela isso. cai na lama e tal, né? Isso não tá escrito no roteiro. Isso não tá escrito no roteiro, não. Isso foi uma criação deles, assim, tipo, de exemplificar o que ela tá falando. Por que eu tô chamando atenção pra essa cena? Porque, na verdade, isso demonstra que esse filme, ele foi pensado nesse aspecto de montagem. Montagem no sentido da técnica montagem, né? Tem várias montagens nos filmes. Tipo, essa cena, ou a cena que ela vai botar ervas. Obrigado, cara. Tá difícil aqui. É maravilhoso, que mostra que o meu inglês tá afiado.
E meu português tá ficando cada vez pior. Mas ele, a cena que ela vai trazer as ervas, você tem uma montagem direta, né? Diálogos diretos com espelhamentos de cenas e uma característica de montagem meio YouTube, assim, né? Tipo, de trazendo cenas de outros lugares, inserindo dentro da cena, mesmo que isso aumente o ritmo, né? Deixa o filme mais nervoso. Ele dá uma acelerada, mais rápido, né? E mesmo que desvie, eventualmente, a atenção, ou pontue, ou ilustre a atenção. E isso acontece algumas outras vezes, né? Eu acho que desvia, mas eu acho super bem-vindo, cara. Que é legal ter essa percepção, porque, por exemplo, essa cena a qual você se referiu aí, que não existia no roteiro, ela dá uma carga pra personagem, né? Não é só uma coisa simplesmente de, ela caiu quando ela foi sair da carruagem. Tem a cena do cara fazendo ali aquela coisa horrível, e aí ele dá um tapa e ela cai. Então isso você já traz uma carga com a personagem. Você fala, putz, ela já tá vindo de longe, passou pelo que passou na carruagem. Então isso, inevitavelmente, você vai guardando na sua gavetinha pra construir o personagem, né? Então acho que isso é muito legal. Até se tu vai ver, por exemplo, na página 3 também, quando ela vai falar das moscas, no roteiro é assim, ela repara que existem duas moscas voando, e ela pergunta, né, são seus amigos? Tipo, esses são seus amigos? E ela fala, desculpa, não. E aí ela tipo, dá um chuch neles, assim, né? Sim. Espana. Espana, tipo, sai fora, né? Só que na cena filmada é muito cômico, porque ela mexe o braço, quase uma dança contemporânea, né? Ela mexe o braço pra frente e pra trás, e a gente vê ela de frente fazendo isso, depois ele vai pra trás pra enxergar ela também de longe, no corpo inteiro, fazendo essa patifaria de mexer as moscas bem performática, bem caricata, né? Total. Assim, Por isso que eu acho, esse foi o primeiro ponto, e isso tem 4 minutos de filme, né? Quando eu assisti, eu fiquei assim, cara, que tá acontecendo aqui, né? Tipo, que filme é esse? Porque eu não sei se ele tá levando a sério o próprio filme, se ele tá sacaneando o próprio filme, mas como são realezas, eu já fico com o mindset mesmo, tipo, são realezas, vamos criticar esse povo, sabe? Não, tipo, e eu acho assim, eu acho que a crítica já começa, pelo menos é uma percepção minha, me julguem, mas, assim, aquela coisa toda do pó na cara, as perucas e tal, cara, é impossível levar aquilo a sério. Eu não consigo olhar. Óbvio, né? Acho que é uma questão de contexto também, e época e tal. É lógico, né? Era muito assim, né? Mas você olha aqui. Os homens eram mais maquiados do que as mulheres. Mais maquiados. E aqui tem muito isso, né? Tem até um dos personagens que praticamente se transforma quando, né? Que é o cara que vai casar com ela, depois, enfim. Você vê ele sempre, você fala, caramba, é outra pessoa. Então, isso... que, de certa forma, talvez naquele momento fizesse com que demonstrasse poder e beleza e força e status. Cara, eu olho, hoje em dia, né, séculos depois, eu olho para aquilo e já acho uma grande palhaçada. Então, eu acho Porque eu acho que também tem essa onda do filme. O filme foi feito em 2018. Então, assim, o filme não se propõe, eu acho, a ser um filme histórico. Ah, sim, né? Sim, com ele, certeza. Na real, é um filme baseado nessa história, mas ele tá contando uma história sobre os políticos atuais, eu acho. Total. Tipo, eu acho tentando também. fazer a gente perceber essa crítica, né? E aí, sobre a montagem, de novo, eu vou dar mais 2 minutagens aí para vocês, ouvintes, poderem tentar achar lá para 10 minutos e 30. 10 minutos e 30, quando ela queima a mão. Tem uma cena, é bem curtinha, tipo, se você soltar em 10 minutos e 30, pelo menos no meu player aqui... A cena é o seguinte, ela queima a mão no produto de limpeza e ela vai correndo pra tentar lavar a mão no tanque. E ela tá gritando no tanque e aí eles cortam pra rainha gritando. Achei. Aqui no Telecine, pra quem tiver no Telecine, botem 10 e 5, que é a hora que ela abaixa, vai colocar com a esponja a mão no balde, né? E vai começar a lavar o chão. 10 e 12. Isso. É exatamente isso. Aí ela sente a mão queimando. Corta pra rainha gritando. Pra rainha, se você seguir, a cena mesmo se corta pra própria rainha gritando. E isso acontece, é o que eu tava tentando referenciar dos espelhamentos. Isso acontece várias vezes ao longo do filme, dele usar esse ponto de que um personagem tá fazendo uma coisa e essa coisa reflete. E esse tipo de transição, exatamente como eu tava dizendo, esse tipo de transição, eu tava procurando essa palavra. Esse tipo de transição, ele é muito moderno. Ele é de um corte moderno mesmo, sabe? Tipo, isso não encaixa em filme de época. E é uma escolha muito interessante de tratar o filme com uma montagem não respeitosa, porque se tu vai assistir, sei lá, a montagem do Hamlet, do Castelo de Elsinore 1300 e tantos, se tu for assistir qualquer filme até Game of Thrones, nem é um filme de época, é uma fantasia, mas você tem um corte respeitoso no sentido de tentar contar a história e esconder o corte, né? Isso aqui, num filme desse, como você tá falando, uma montagem mais clássica, vamos dizer assim, ou mais careta, né? Mais pop.
provavelmente seria um fade out, um fade to black, alguma coisa, e aí surgiria o grito dela lá longe, e aí ela chegaria. Isso aqui me lembra muito aquelas coisas quando em filmes, talvez, do Tarantino, ou algumas coisas mais pop, quando, de repente, o cara vai esmagar o cérebro do outro, aí fecha a câmera e abre o cara com um garfo no macarrão, assim, aí você fala, nossa, exato. É uma comida, né? E esse tipo de transição, como você disse, é contemporânea pra caramba. Na verdade, é moderna, na verdade. É uma coisa bem moderna, assim. Então, isso, eu achei muito interessante eles brincarem com isso, justamente porque a minha percepção desse filme... Eu vou colocar mais um elemento até agora para a gente poder chegar na minha hipótese. É que solta aí também entre 11 minutos... Bota aí 11 minutos, vê se bate com o que ela tá saindo ali da cozinha com o baldinho, com a gaveta na mão. Um take de cima no corredor, de frente para ela vindo caminhando. Isso. Um tilt para revelar a rainha. Isso, esse tilt. Maravilhoso. Esse tilt que eu queria chamar a atenção. Porque no roteiro, a referência do roteiro é a Abigail entra no quarto da rainha pela primeira vez. Ela vê isso, é uma coisa de chamar a atenção. A atriz faz isso quando ela tá entrando no quarto. Se você reparar e ficar olhando pra Abigail, ela tá olhando pro teto. Ela tá olhando meio deslumbrada pro teto. E aí, na sequência, corta pra um insert do teto mesmo. Não, e é bem sutil, porque, na verdade, é justamente isso. Ela vem caminhando, você tá olhando pra ela, né? Você tem uma cena até um pouco escura e tal, mas o teto tem uma iluminação, uma sobra de iluminação, e a hora que ela só olha, porque ela... Onde eu tô indo? O que tá acontecendo? Eu tô vendo tudo pela primeira vez. No que ela olha e volta, já corta pro teto da rainha com esse tilt direto pro rosto bizarro. dela. Né? E o que é engraçado é porque, assim, como a gente tá falando de um wide angle e, tipo, esse ângulo muito, muito aberto, é muito difícil você pegar detalhes de atuação, né? Total. É muito difícil. Não, então, esse aqui foi uma sacada sua aqui, que eu não tinha reparado dessa forma, e é justamente isso. Dentro dessa grandiosidade, embora não esteja tão aberto, é muita coisa até pra gente ficar olhando. O teto da rainha de novo, é um momento em que para o wide, né? Você vê o teto, aí você, ok, tô posicionado num lugar que eu consigo entender. Para com essa loucura de estar me mostrando todo o ambiente, né? Tipo, é quase um pré-respiro, né, de pontuar, esse aqui é o teto. Só que não é isso que eu vou te mostrar, é isso aqui. Aí ele vira pra baixo. Maravilhoso. E o movimento de câmera nem parece onde é que tá a câmera, né? Tipo, porque depois você tá olhando como se você tivesse deitado no chão, olhando. Só que, na real, quando vira e faz o tilt pra rainha, a câmera parece que tá no teto novamente, né? Assim. Exato. Isso acontece algumas vezes, né? Isso acontece algumas vezes. E o frame que finaliza a rainha... é completamente estranho, porque ela tá, tipo, de cabeça pra baixo, é claro, né? Porque ela tava deitada assim, ele podia ter feito do outro lado, mas ele resolveu botar ela de cabeça pra baixo. E ela tá meio pra fora, ela meio mal enquadrada, sabe? Esse aqui eu acho olhando pra um ângulo que não é o nosso ali. Realmente... E aqui também tem um abuso de volta, aí agora já contrapondo. É o excesso de crossfade aqui, por exemplo. Crossfade, exato. Tem uma sequência. Caramba, né? Começa a acontecer um monte, né? Exato, uma sequência aloprada que, na verdade, diz respeito ao seguinte, pra quem conhece a edição, estuda minimamente a edição, quase todas as professoras ou os professores de edição já me disseram, crossfade é passagem de tempo, você usa pra mostrar que mudou de ambiente. E aqui ele usa uma sequência de crossfade pra ficar no mesmo lugar. Ficar no mesmo tempo. No máximo aqui é uma mudança de tempo. Na verdade, eu não encararia como mudança de tempo, encararia como uma sequência de coisas que estão acontecendo, que de fato acontece, mas não é um erro dizer, a gente não pode dizer que é errado aplicar dessa forma, mas é uma loucura, porque esse momento aqui que você escolheu é justamente um derramar de uma série de informações. Essa coisa dela dar a dica que vai ter o teto tá parado, você não sabe muito bem o que é aquilo, rola o tilt pro rosto dela. Ela tá toda... Ou seja, é o tempo inteiro você correndo atrás do que tá acontecendo, né? Muito interessante como ele conduz isso. Quando eu assisti isso pela primeira vez, eu ficava rindo, cara. Eu ficava realmente rindo. Eu achava bizarro aquilo. Eu não conseguia entender na minha cabeça. Eu falava, por que ele tá fazendo isso comigo? Esse filme é sério, cara. Eu achava que era uma paródia, sabe? Porque, assim, a história não é... Como eu falei, se você lê o roteiro, ele não te dá dica nenhuma de que vai pra esse lugar. O roteiro é super serião, assim. Tipo, não é serião, mas é tipo uma história de corte, né? Uma história de corte. Vou ver um filme de corte. E, na verdade, não. Ele tá fazendo uma patifaria com a gente. Com essas coisas. Eu achei brilhante. Nunca imaginaria que ia pra esse lado, né? Esses lances da montagem, até mesmo nessa mesma cena, na sequência dessa mesma cena, ela indo pro mato pra pegar
pra pegar as ervas, né? As ervas, e depois a gente continua no quarto, tipo, ele sai do ambiente do tempo e espaço, depois volta, e sempre com esses crossfades, sempre com essa linguagem de montagem, né? Tanto essa como a cena final. A cena final também, o último take, ele é uma coisa de videoclipe, né, cara? O último. Total. Que é uma mistura dela com os coelhos, com uma imagem, com o cabelo dela. Tipo, aquilo tudo ali é muito estranho, porque aquela é uma estética que parece que não pertence ao filme até, né? E se tu for ver no roteiro, o roteiro não tem indicação. No roteiro faz uma indicação muito séria, muito boa, porque o roteiro fala que ela se dá conta das gaiolas que estão ali cheias de coelhos. A Abigail, ela tá, tipo, olhando pra um monte de gaiolas cheias de coelho e ela se dá conta, né? Ela tá sentada e ela tá em volta e os coelhos estão olhando pra ela também, tá todo mundo ali, né? Então, é só isso, ela se dá conta. Porque aí eu, pelo menos, pensei isso na hora. Quando eu vi essa cena, eu lembrei da fala da Sarah, porque a Sarah olha pra ela e fala: você acha que você ganhou, né? Ela fala essa frase, ela olha pra Sarah. Quando ela fala, a sua carruagem tá te esperando pra você ir embora e minha criada tá vindo trazer uma comida, sei lá o quê. Aí a Sarah olha pra ela rindo, assim, super em cima do cavalo, né? Fala: caracas, você realmente acha que você ganhou, né? Tipo, é muita imbecilidade sua achar que você ganhou. Muita inocência, né? E aí no final ela acontece tipo isso, ela fica ajoelhada, saca? Na frente da outra. Dando conta, né? Se dando conta da situação. Isso, e tem que mexer na perna da outra, e a outra agarrando o cabelo dela e puxando ela pelo cabelo, né? Tratando ela igual um bicho. Tô exatamente e ela olhando. Aí, 1h50. Isso, e ela olhando os coelhos presos, né? Tipo, tudo aquilo é muito louco. E acho que a montagem finalizar a cena com ela se dando conta que ela perdeu, mesclando a imagem da Emma Stone com a rainha, com os coelhos atrás, num layer duplicado, mais o cabelo, sabe? Mistura tudo numa sopa, assim, bizarra. Me chama muita atenção essa coisa da estética, cara. Foi um filme que me chamou muita atenção a estética como um todo, porque não são coisas comuns de ver. Porque é o filme de época daquilo. Não, são diretores, mas e os montadores não fazem muito isso. A não ser que seja muito específico. Então, acho que isso aqui é parte da história mesmo, parte do filme mesmo. É acho uma que nessa ousadia, entrevista... né? E nessa entrevista tem lá ele falando lá, o Rob falando com ele e o diretor e tal, eles conversaram muito e decidiram muitas coisas juntos de meter a mão na contação da história através da cinematografia mesmo, de fato. Não que não seja o objetivo da cinematografia, lógico que é, mas aqui carregar na tinta mesmo, falou assim, ó, vamos abusar de efeitos, né? Vamos usar de efeitos que a gente vai provocar, né? De sensações que a gente vai provocar. Então, acho isso muito interessante, cara. E deixa tudo belíssimo, assim. É uma obra de arte mesmo. Tem que pensar que esse filme, como ele tá, ele usa muito essas lentes abertas. A captação de áudio no set deve ser muito mais complicado do que qualquer outro filme. Então, você tem muito ADR, provavelmente, e você tem muita captação que também não pode soar diferente. A cena da abertura que eu citei lá no início dos 4 minutos, ela tem um áudio, se você ouvir de fone, ela tem um áudio diferente mesmo, sabe? Porque ele faz uma montagem bem de estúdio, assim, bem detalhada. E ao longo do tempo, o filme vai ficando mais rústico, o áudio vai ficando um pouco mais rústico, sabe? Mas ele tem um tratamento muito claro, muito cru, assim, você escuta todas as palavras muito bem feitas, os sussurros, o ambiente todo, nessa vastidão que você enxerga, você quase não escuta vento, você não fica prestando atenção nos passos. Ou seja, o sound design do filme foi muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Pra te botar num foco que a lente faz o oposto. Exato. Porque você fica enxergando um monte de coisa, você espera ouvir esse ambiente inteiro. E você não escuta, você tá focado na história, sabe? Exatamente isso que eu queria tocar no assunto, até porque eu parei numa cena aqui que específica, né, não é uma cena específica, que é 1h08 aqui, que é uma cena de corredor, né? Do corredor que rola pro quarto da rainha. E, cara, é uma sala viva, imensa, com um chão de madeira claro aqui, né? E ao mesmo tempo você tem o quarto da rainha que tem tapete na parede, em tudo quanto é lugar, que é super abafado. Então, realmente isso que você falou. A gente que fica mais ligado nesse tipo de coisa, espera essas salas, espera essas ambiências. Mas parece que é justamente isso. Por mais que a lente esteja muito aberta, eles colocam a gente muito ao lado dos personagens ali, isso, junto. Muito então, próximo. Essa cena tem 3 pessoas. Parece que a gente tá ali, junto com eles. Porque se a gente tivesse nessa distância que a gente tá, a gente teria uma ambiência, né, entre elas ali e a gente. Então, isso não acontece. Ou ao menos você não sente. É uma dose muito bem, né? É uma roubada no jogo. Eles até colocam, mas não deixa tanto para o tempo inteiro você tá perto dos personagens. Porque imagina, como você falou, cara, tanto para captar como reproduzir de fato. Isso pode até ter sido uma escolha, porque assim, para captar
um inferno, né? Difícil demais, eu imagino aqui. Para reproduzir no ADR e trazer as salas, é um trabalho, não que os profissionais não conseguiriam, óbvio, sem problema nenhum, mas é um trabalho que talvez pudesse falar, olha, peraí, se a gente escolher uma distância entre o espectador e os personagens e manter esse lugar, então a gente compensa um pouquinho no reverb de um lado, tira um pouquinho de outro e vai deixando as salas mais ou menos parecidas, né? Porque não dá também para ser exatamente igual, mas não sobre a sala, é sobre a minha distância do personagem, é quase a mesma sempre. Total, né? E até assim, pequenos detalhes, assim, e também a gente pode até ficar aqui horas só nesses detalhes mesmo, porque esse filme é muito louco. Mas, por exemplo, tem pequenos detalhes dessas cenas de dentro de casa que o fogo, por exemplo, não soa no ambiente. Tipo, a lareira não tá pegando fogo, você não fica escutando aquele estalar esquentando o ambiente. Que é uma coisa que normalmente acentuam, né? Os estalos e tal. Exato. E aqui não, aqui eles não se... A preocupação, não é que a preocupação seja, mas a preocupação é justamente eliminar esse lugar, porque fica contraditório com a imagem, né? Você tem um ambiente gigante, mas as pessoas são pequenas, os assuntos são cotidianos e simples e torpes, e tá tudo muito pequeno e apertado, embora você esteja enxergando muita coisa, mas na verdade você tá vendo a pequenez dessas pessoas, sacou? Então soa também simples, soa só a fala dela, só o perto dela. Você não escuta nem ela entrando, quando ela sobe na cama, por exemplo, você não escuta os vestidos, coisa que é muito comum de filmes de época, você escutar os tecidos, né? O próprio estalar das madeiras também, né? E o estalar tecido, das madeiras de chão. As camadas de tecidos quando elas se vestem, né? Quando você escuta um filme de época, é um trabalho enorme esse lance de pensar nos vestidos, porque os vestidos são suar com cetins diferentes, com algodões e cotons e tal. E aqui não, aqui é tudo muito cru, assim, um trabalho de retirar esses elementos e botar eles reconstruídos de uma maneira muito menor. É incrível, assim, como esse filme consegue fazer isso de uma forma muito brilhante, cara. E aí tem um ponto que eu acho que a gente pode ir endereçando pro final só, é porque assim, eu chamei a atenção há um tempo já pro Bertolt Brecht, que é um teatrólogo teórico teatral, que tenta fazer uma espécie de teoria de apresentação cênica que se distancie, e ele chama de distanciamento mesmo, né? Para quem estuda teatro, estuda interpretação, sempre vai estudar o distanciamento do Brecht. E o Brecht tem uma ideia de conversar sobre o fazer cênico, né? Principalmente da atuação, de modo que a plateia se distancie também do tema. Porque ele quer que a plateia, ele acreditava, né? Isso em 1900 e lá vai dinossauro, ele acreditava que a plateia precisava olhar com um olhar crítico o produto. Então, se ela se comovesse com o drama do personagem, ela chegava a algum momento de se aproximar ao personagem e então não olhar criticamente que aquilo está acontecendo na vida dela. Então era muito comum nas peças do Brecht a tentativa de, primeiro, ele usava muito operário para atuar e não interpretava e não queria que os atores fossem muito realistas na interpretação. Sempre para você perceber que aquilo é uma peça de teatro, uma montagem para te dizer, ok, você está assistindo uma peça, para pensar na peça que você está vendo e não se envolva com isso. Que é bem diferente do Stanislavski ou de outros daquele mesmo período que era justamente o oposto. Eles queriam que, de fato, as pessoas acreditassem que você está enxergando uma senhora do século XIV e tal. Você realmente acredita naquilo, né? E esse eu acho um filme que tem uma pegada brechtiana muito interessante, justamente porque o que ele tá querendo fazer é você o tempo todo ficar prestando atenção em como o filme tá sendo filmado e não tanto na história, né? Mesmo uma pessoa muito, muito leiga, várias vezes ela é jogada pra fora do filme, porque o filme faz plenamente. Forçosamente, de propósito, pra te botar pra fora, e por isso eu acho, a minha hipótese é que ele, na verdade, é um filme sobre os políticos atuais, sobre a política atual, sabe? Sobre como nós tratamos e pensamos e somos governados por esses patifes, né? E então o filme é meio uma patifaria sobre essa galera, sabe? E ele faz isso de uma forma brilhante pra mim, sabe? Eu acho que acontece. Eu vi a primeira vez, como disse, né, na época ali do Oscar e tal, e vi recentemente agora, tipo, talvez uma semana ou duas atrás no máximo. E aí eu falava justamente isso. Sempre tinha um ponto que eu saía e falava, pô, mas isso aí é meio brabo, né? Isso aí realmente hoje em dia, olha como as pessoas têm interesse. Aí vai. De repente tem esse corte de câmera, esse ponto de virada. Por exemplo, quando a Sarah, né, vai lá arrastada pelo cavalo, tal, não sei o quê, blá. E aí voltava, depois falava assim, pô, mas a outra também tem um interesse. Então a gente começa a trazer para uma nossa realidade e fazer justamente esse paralelo, né? E dos caras também. Aquela situação que a gente citou no começo, aquela cena patética do arremessar de frutas e tal, aquilo ali é inevitável você não fazer a sua análise de fora, né? Você não analisa o filme, você fala, cara, olha aí esses caras
o que são e olha ao que eles se prestam. E aí você naturalmente começa a trazer pra vida de hoje. Eu acho que isso rola muito, assim. O filme, ele não deixa. Quando você começa a se acostumar, começa a entender, começa a escolher alguém, ele te empurra. Eu acho que é isso que você estava querendo dizer, né? Isso, que é uma teoria, uma técnica do Brecht. O Brecht usava isso na construção dos personagens, Mas aí, direção. no caso, usava o tempo todo? Ou aqui você acha que foi um emprestar? Eu acho que sim, eu acho que é... Porque, assim, uma coisa que o Brecht é famoso é essa preocupação que a plateia, volta e meia, se dê conta, eita, a gente tá... Sabe, tipo, você pode ver um refletor, você pode ser jogado pra fora, às vezes os atores falam diretamente, endereçam diretamente pra câmera. É porque é difícil falar sobre as peças do Brecht, porque, enfim, são peças de teatro que só foram vistas naquela época, né? E agora só tem registro escrito sobre aquilo. Enfim, você começa a se envolver, ou chora com a cena e tal. Isso, e fica indo e voltando, né? E o filme, eu acho que usa essa perspectiva brechtiana de, eventualmente, jogar a gente pra fora. Quem tava entrando na história vai ser jogado pra fora. É claro que eu acho que quem estuda mais ou é mais vidrado nessa questão do cinema técnico, né, fica o tempo todo olhando. Eu ficava o tempo todo pensando nisso. Eu acho que a pessoa que é completamente leiga e nunca presta atenção nessas coisas, talvez seja jogado só em 4, 5 momentos, que é quando ele usa essa fisheye de forma absurda, né? Assim. Eu acho que eu fico no meio. Eu, como espectador, né, me envolvi o tempo inteiro e saía poucas. Como análise técnica, eu acabava saindo mais, mas agora com esse derrubar de cultura da sua parte, acredito que de fato, não, achei demais, assim, óbvio que eu sei quem é, eu sei da história, mas eu, de fato, não tinha associado, até por ter um conhecimento raso do que você acabou de derramar aqui, que eu acho maravilhoso, inclusive isso no nosso podcast, mas, cara, muito legal, eu acho que é um tipo de coisa que é uma puta ferramenta, né? É uma ferramenta, de fato, pra você desviar. É uma escolha técnica, né? Tipo, uma escolha técnica, exatamente. Talvez a gente faça isso de algumas vezes sem saber de onde vem. Eu achei o e-mail no MDB Pro, eu achei o e-mail do editor e eu mandei um e-mail pra ele, perguntando pra ele sobre a influência, se eles usaram influências do Brecht. Eu achei engraçado porque o e-mail dele é Gmail ainda. Os editores, eles têm essa coisa a nossa classe, né? A gente não tem o glamour do resto das coisas do cinema. Exatamente. Né? Eu não sei se ele vai responder. Eu mandei anteontem pra ele, mandei um e-mail, falei, eu tô fazendo um podcast, a gente tá analisando o corte da Favorita, a gente gostou muito do seu trabalho e... Como é que eu perguntei? Eu perguntei se ele tinha percebido, propositadamente colocado uma influência brechtiana ou se isso não fazia sentido nenhum e tal. Mas legal. Mas, enfim, não chegou a resposta a tempo, não? Não, ainda não respondeu. Nem então, sei se ele vai. Se ele responder, eu volto, a gente faz um episódio só, tipo, retomando. Eu vou tentar fazer sempre isso. E de repente, pra quem tá ouvindo, vai que tem lá uma aspas dele já na descrição e a gente nem sabe por se tratar de um futuro, né? Mas aí eu vou tentar fazer sempre isso quando a gente abre eu faço as pesquisas das companhias que estão produzindo, né? Porque esse filme é produzido pela Fox. E aí, pra levantar, tipo, de onde veio o dinheiro, quanto custou e tal, enfim, pra fazer essa parte um pouco mais de background, às vezes eles disponibilizam o contato da gente, o contato do escritório. E não custa nada mandar, né? Perguntar. Claro, Tudo bom? Como é que você tá? Adorei tá o filme. Aí pra isso. Tô morando aqui, se precisar servir café, me chama. Exato. Pô, vem aqui pra gente ver e tal. Exato. Abrir o projeto. Deixa eu ver a timeline aí. Então, como sempre, gurizada, todos os links, nomes, ficha técnica, os vídeos que a gente achou, as coisas que a gente tá usando como referência, principalmente o roteiro e os frames que a gente tá citando aqui, estão aqui embaixo. Então, porque tem algumas pessoas que às vezes entram em contato com a gente falando que acha difícil acompanhar o podcast porque a gente tá se referindo a uma coisa e o nosso podcast é em áudio, né? Obviamente. Então, não tem o vídeo pra ver com a gente, então fica meio difícil. Algumas pessoas já deram esse feedback. A proposta é justamente essa. Esse é o estudo, gente. Então... Hábitos novos se criam. O que eu quero dizer? Eu não sou um cara que, assim, tudo que eu produzo, eu não costumo ver depois. E o podcast eu tenho ouvido justamente até porque tá no início do projeto e tal, né? Cara, eu tenho esse hábito. Eu falo, cara, vou botar cena, porque o que a gente fez do Star is Born, por exemplo, lembrei tanto de uma coisa, achei tão legal a forma que a gente falou ali, e eu queria rever com o input, porque a gente vê o filme, depois a gente fala sobre o filme. Mas foi muito legal a gente ter essa experiência de ouvir a gente falando de uma cena. Então, eu me coloquei de espectador da gente mesmo. Então, eu
daí pensei que as pessoas podem tentar criar esse novo hábito. Não acho que você perde muito por ouvir. Acho que a gente fala de muita coisa além das cenas e a gente tem procurado, até por conta do feedback, como você falou, tentar ilustrá-las aqui, né? Enquanto você é um cara que faz isso muito bem, de trazer, detalhar a cena e tal. Então acho que as pessoas até conseguem imaginar. Mas recomendo demais que você dedique um tempinho para esse podcast especificamente, de abrir ali o filme e analisar, porque com certeza você vai ter aí a experiência completa. Lembra de ver esses links aqui embaixo pra gente poder saber se você consegue ou não consegue, enfim, deixa esse feedback. Eu queria lembrar também pra galera que nos ouve seguir o nosso Instagram, @Segundo Corte, né? Isso. A gente vai postando coisas lá, estão bem legais as postagens, cara. Cada vez que eu vejo uma postagem... aos pouquinhos tá crescendo, a galera tá chegando. Essa equipe do marketing que a gente contratou, ela é excelente. Tá ficando legal, né? E aí, cara, chegou o momento da dica, né? Manda bala. Cara, eu tenho uma dica que é uma lente, né? Já que a gente tá falando tanto de wide e tal. Eu sou apaixonado, assim, óbvio, né? No meu começo, na fotografia, eu sempre achava difícil fotografar com as lentes mais abertas, obviamente por aquilo que você... Um dos motivos principais talvez tenha sido aquilo que você falou, de você não ter uma locação 100% fotografável ou arrumada, enfim. Então é muito mais fácil você pegar uma 85, uma 70-200, não que ter uma 70-200 no início eu não tinha, mas uma lente fechada, uma tele, e resolver aquela cena. Lógico que é muito mais fácil. Então, naturalmente, de repente você aí que nos ouve, se estiver começando, você vai talvez sentir essa dificuldade, né, de trabalhar com uma lente wide e resolver, você fala, não, gosto muito mais dessa 56, gosto muito mais dessa 85, também amo, mas eu passei por isso, ultrapassei, né, de fato. Cara, hoje eu sou um amante das lentes wide e tal, e gosto, assim, fechar é aquilo que eu falei, eu acho que é uma coisa que tem muita personalidade, então eu acho que nunca cheguei a comprar uma porque eu alugava quando precisava, porque é uma lente que ela ficaria guardada pra usar uma vez ou outra. Mas enfim, separei aqui uma dica low budget, assim, que a galera muitas vezes fala, pô, mas aí é caro, realmente, né, os vidros mais poderosos naturalmente são mais caros, mas tem uma marca muito bacana que se chama Laowa, né, que é uma lentinha que, porra, já tem bucal pra Canon, pra Fuji, pra Sony, então você nem precisa usar adaptador. E eles têm uma 9mm, cara, é uma lente de $499, se eu não me engano. Pô, tô vendo aqui. E ela é 2.8. 2.8, ela é 2.8. Não, o legal dela é que ela é 2.8 e a grande sacada dela é que ela é Zero D, né? Ela é Zero Distortion, Distortion. Aí eu tô aqui agora querendo fazer o canadense, então vou parar com o meu inglês, mas na verdade ela promete ou tenta dizer que é quase sem distorção. E realmente, cara, eu fiquei apaixonado por essa lentinha. Cara, ela, por exemplo, pra você fazer fotografia de interiores, justamente como tem muito bem ilustrado nesse filme que a gente falou, ou pra quem quer fazer até vlogs, assim, com uma estética diferenciada, mostrando coisa pra caramba, é uma lentinha pequenininha, 2.8, super luminosa, tem uma vinhetinha, né, até forte, né, se a gente for fazer uma análise mais intermediária, avançada, é uma vinheta forte, ou seja, se você fotografar algo muito claro, céu, parede e tal, você vai ver a vinheta. Tem muita gente que não gosta, prefere a 12mm. Cara, pelo preço que ela tá, pelo menos aqui na referência da BH, né, $499, espero aqui sai estar... 600 e pouco pra mim, canadenses. Canadenses. Canon amount. Porque eu não sei se ela é 599 ou 499. 499. No BH é 499. 499. Cara, eu acho um investimento muito legal. Sharp, assim, óbvio, né? Estamos falando de uma lente de $499. Então, não vamos esperar uma entrega 100%, mas sim, eu acho que ela é muito acima do que eu esperava. Então, fica aí a minha dica lá. Tu usa ela onde? Cara, eu usei ela pra fazer uns institucionais de por exemplo, você fazer um tilt de um edifício, tipo é muito legal. O establishment, exatamente, é muito legal. Quando você, por exemplo, eu fiz tem uma empresa chamada Quinto Andar, que é uma galera que faz uma intermediação de aluguel de imóveis, enfim, você se cadastra lá se você quiser alugar seu apartamento. E eu fiz um trabalho com eles de documentar, fazer umas fotos para uns lugares que eles têm, né, pra promover, enfim, trabalho deles, comercial, publicidade. E fiz também, porque assim, cara, eles me mostraram apartamentos assim, aqueles títulos, conforto em 38 metros quadrados, sabe, uma coisa meio assim? Cara, eu falei, não existe outra lente, porque assim, se eu fosse com uma 815,
né? Sim. Por exemplo, da Canon. Cara, vai distorcer pra caramba. E assim, a galera até já tava esperando. Então eu falei, pô, eu distorço, abro tudo e aí de repente eu dou um crop e tal. Mas aí eu tive essa sacada de levar a 9. E, cara, fica lindo, assim, porque ela é quase sem distorção mesmo. Lógico, ela é super, super aberta, mas perto do que seria uma 9, cara, é maravilhoso. E, óbvio, lembrando, né, usando num sensor APS-C, né? No meu caso, era a Fuji X-T3, que era a câmera que eu tava no momento. Isso que eu ia te perguntar Mas, agora. cara, eu acho maravilhoso, assim. Quem quiser, ducamendes.com.br, tem essas fotos do quinto andar. Pronto. Então é o meu portfólio lá, quem quiser entrar lá, tem algumas, não são todas, mas tem algumas que dá pra dar uma olhada. Fica aí já o jabá. A minha dica é uma dica meio vinculada ao que eu também tentei fazer com esse filme, não fiz exatamente, mas eu tenho feito ultimamente isso muito, e a minha dica é pra vocês recortarem um filme que vocês querem estudar. Como que funciona isso? Eu pego o filme, compro o filme, tenho o filme e jogo o filme no programa de edição, no Premiere, no Avid, no Resolve, enfim, onde você quer que queira, onde quer que seja que você edite. E aí você eu geralmente até apago muitas vezes o áudio, não me preocupo, porque eu quero ver o corte das cenas. Às vezes eu faço só com áudio, às vezes eu faço com áudio e vídeo. Com o áudio é um pouco mais complicado, mas a imagem é excelente fazer isso, que é recortar o filme onde ele tá sendo cortado mesmo. E você separar em pistas as cenas que foram cortadas. Então, você tá assistindo o filme, aí de repente muda o shot, você vai, faz um corte ali, muda de pista. Segue, aí muda o shot de novo, faz um corte ali, e você vai exemplificando, assim, só pra ficar mais claro pra galera que tá ouvindo, é tipo, as cenas do quarto na pista 1, as cenas as externas na pista 3. Isso. Ou a cena do campo na pista 3 e a cena da quadra na pista 4. Eu geralmente tento fazer, tipo, primeiro interno, depois eu faço por personagem, porque eu vou estudando em cenas. Aí fica uma timeline gigantesca, claro. Mas o interessante é você perceber a dinâmica, depois você olhar isso por fora e olhar a sua timeline toda montada, você consegue perceber o dinamismo, né, do editor ou da editora que ele teve que ter pra poder chegar naquele resultado, né? Quantos cortes tem? Por que cortou pra aquele lugar? Por que a gente sai do wide shot pro close-up e a gente tá no medium agora? Então, você acaba treinando sua cabeça pra assistir, né? Quando você vai assistir... É quase como se fizesse um gráfico pizza, assim, da coisa, né? Exato, aquele gráfico que você fala assim, puta, ele usou 32% da cena do personagem em close e 20%. Legal isso aí. E bacana, aí você começa a perceber, tipo, isso. Cara, tem 3 momentos do filme que tem um corte que vai pra um tipo de ângulo que não repete em lugar nenhum e esses estão lá sozinhos. Aí você começa a perceber por que tem esses 3. Aí você vai ler o roteiro, ou você vai ver o filme de novo, você vê que são exatamente os momentos em que o arco do personagem muda, ou que acontece alguma coisa. E aí todas aquelas coisas que a gente vem discutindo no segundo corte, que parece às vezes teoria da conspiração, né? Elas vão fazendo base, assim, você vai sentindo, não, realmente são escolhas, né? Porque é isso, nossa ideia é mostrar que o editor, a editora, são artistas também, né? É claro que a gente tá sempre falando da editora ou do editor aqui, como se eles fossem os principais do processo, né? Às vezes dá a impressão, né? Mas é lógico que a gente sabe que cinema é uma parada completamente coletiva e todo mundo bota o dedo em todo lugar e tá tudo misturado. No fim das contas, não dá pra gente separar uma área e falar que isso é culpa de alguém, né? Mas é claro que a gente fica puxando o peixe pro nosso lado aqui, tentando forçar a barra. E legal que você falou agora, eu vou até puxar aqui, nem fiz ainda, mas eu vou até experimentar fazer com algum filme aqui, e ia dar uma dica que no DaVinci, pelo menos, que é o software que eu uso, você... Ele já faz isso, né? Não, é legal você usar, ele já consegue cortar as cenas, né? Você tem um comando pra ele cortar todas as cenas, e o legal é que você pode, eu ia falar flaguear, você pode criar, você marcar com bandeiras, né? Coloridas, todas as cenas, e depois lá no Color você tem o Grid View, que você pode botar assim, quero ver só as verdes, quero ver só as azuis, então você consegue ter tipo umas lightbox, né? De cada cena, e então você até consegue, por exemplo, analisar também um pouco mais a fundo da questão de cor, por exemplo, se teve mudança porque às vezes é isso, imagina, uma cena de um quarto foi gravada em 2 dias porque não deu pra fazer da mesma vez, será que a luz tá exatamente igual? Então, cara, tem um parque de diversão aí pra fazer. Gostei muito da dica, Raine. E é um estudo, né? Tipo, é uma dedicação que vai te servir pra melhorar o teu corte, pra te servir pra aprender a assistir a coisa com mais facilidade, e pra mim, o que eu acho mais legal é que eu passo a respeitar editores e editoras mais, sabe? Quando eu vejo o tamanho do trabalho, eu fico olhando assim, eu falei, cara, isso aqui dá muito trabalho conseguir, tipo, tirar e misturar nessa loucura toda. E olha que eu tô vendo o produto do clipe do tamanho certo, que já foi selecionado, já foi sincado, já foi colorido, já tá pronto, né? Agora,
Nossa. Não, cara, demais. Adorei essa dica. Inclusive, farei do filme que a gente vai gravar na sequência, porque eu achei muito bonito, então farei nele. Pô, muito legal, muito lindo. Então é isso, gurizada. Vamos encerrando o episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. O episódio ficou um pouco maior do que o normal, mas é isso mesmo. A gente começou a se despedir 25 minutos atrás, tá? É verdade. Mas não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. Manda um e-mail pro contato @segundocorte.com. Por um momento eu esqueci o nosso endereço. Mas manda um e-mail para contato@segundocorte.com. Então entra no sala de edição, entra no sala VIP, enfim, entra em contato com o pessoal do sala de edição, com a gente, pra gente saber, principalmente, eu preciso muito, o Duca também precisa muito, ele não quer falar, mas ele precisa também do feedback de vocês, pra gente saber como que tá indo, o que você acha, o que você melhora, onde a gente muda, enfim, qualquer coisa que você queira falar, sugestão de filme, pra gente poder também ir atrás, enfim, porque a gente faz a nossa parte porque a gente quer fazer, mas também porque a gente quer que você queira e que a gente queira mais ainda. Maravilhosa essa frase e eu assino embaixo de novo. Maravilha, então é isso. Demais. Falou, até mais. Tchau. Valeu.